Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros! Está começando a edição 155 do Zona do Euro. Hoje nós vamos, nesta data FIFA, passar limpo as rodadas das principais competições europeias. Como estão as principais ligas europeias nesta pausa da data FIFA que a gente está acompanhando. E também vamos falar das vagas definidas para a Copa do Mundo de 2026. São os assuntos da edição de número 155 do Zona do Euro. Também está fazendo aniversário, nesta semana, a ida de Jürgen Klopp ao Liverpool. A gente vai falar sobre isso. Campeão do mundo da Itália, vai comandar uma seleção na Copa do Mundo, também vai ser pauta. E o craque brasileiro que renovou o contrato na Europa também será outro assunto passado a limpo aqui na edição 155 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes e comigo Ana Carolina Nazário. Tudo bem, Paulo? Um abraço para ti e para todos que estão nos acompanhando no Zona do Euro. Pois é, semana sem jogos, época de data FIFA. Então, a gente vai contar um pouquinho de como que tá a situação das principais ligas europeias pela Europa. Também semana triste, Porque faz 10 anos que o Klopp assumiu o Liverpool, ele não tá mais, Então, para mim, é uma semana triste. É, uma data marcante, Principalmente nessa virada de chave do Liverpool. A mesa de áudio do Davidson Rosa, a edição é do nosso Fernandinho, E também com o Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. Fernandinho, que eu falei, é o nosso Guilherme Silveira, Também sim, para quem não conhece o apelido, Normalmente quando a gente lê a ficha técnica, tá conhecido como Rafael... Guilherme Silva. Ou Silveira, Porque é Silva Silveira. Ou sim, Fernandinho é o apelido para os mais próximos. Fernandinho é para os mais próximos. Se popularizou o Fernandinho. Bom, dito isto, o Zona do Euro está no ar. Bom, vamos começar então falando da Inglaterra, porque a Premier League parou na 7ª rodada. E a gente separou um pouquinho do que aconteceu até o momento na Premier League. O líder, Ana Carolina Nazário, é o Arsenal, 16 pontos para os Gunners. Pois é, E o Liverpool tá bem pertinho, tá em segundo com 15 pontos. Na verdade, todo o G4 tá bem parelho. É uma escadinha praticamente, O terceiro é o Tottenham com 14 pontos. O Bournemouth tá em quarto com 14, mesma pontuação do Tottenham, estão empatados. E o Manchester City em quinto vem com 13 pontos, então só um ponto de diferença ali. Agora, o que chama atenção, por exemplo, o Chelsea é o 7º colocado com 11 pontos, um pouco mais atrás. Isso que ganhou o clássico na última rodada. O United é o 10º com 10 pontos. E na zona de rebaixamento? A gente tem o Burnley com 4 pontos, empatado com o West Ham em 19º. E o Wolverhampton é o lanterna da Premier League com apenas 2 pontos. Eu achei bem surpreendente esse começo, negativamente, no caso. O começo do Wolverhampton, porque eles montaram um elenco forte, assim. Eles tiveram vendas na última temporada, mas eles fizeram uma reposição boa, assim, do nível parecido. Então, eu esperava que tivesse um começo melhor. Para quem não tá ligado, o Arias, que foi o grande destaque aqui nesse primeiro semestre no futebol brasileiro pelo Fluminense, está no Wolverhampton. Verdade que perdeu o Matheus Cunha para o Manchester United. O André joga no Wolverhampton. É a pior largada da história do Wolverhampton em campeonato inglês. Tem 4 campanhas de destaque. O Crystal Palace, que é o 6º colocado com 12 pontos. O Everton, 8º colocado com 11. O Sunderland, 9º colocado, também com 11 pontos, recém-promovido para a elite inglesa. E o Newcastle, 11º com 9. Esse é um destaque negativo. Talvez o melhor deles todos é o Bournemouth com 14 pontos. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre esse Bournemouth. Mas o artilheiro é o Haaland do Manchester City com 9 gols, seguido de perto pelo Anthony Semenyo do Bournemouth com 6 gols marcados. Isso também é muito surpreendente, Porque o Semenyo não fez uma grande temporada passada, Na verdade, a temporada passada do Bournemouth foi bem... Assim, passou batido, dá pra gente dizer. Não foi de destaque, não teve título, também não teve nenhum grande resultado, assim, chegando talvez numa semifinal de Copa da Inglaterra ou da Copa da Liga Inglesa, Que normalmente esses times menores, como por exemplo o Crystal Palace, conseguiu vencer na temporada passada, são os campeonatos que eles conseguem chegar. Então o Bournemouth com certeza é a maior surpresa, e acho que o Sunderland também, Paulo?
recém-promovido, né? O Sunderland vem nessa toada, nessa largada na metade de cima da tabela. Eu acho que é uma surpresa agradável, porque geralmente os times que sobem da chamada Championship, né, que é a segunda divisão inglesa, para a Elite, acabam brigando para não cair e muitas vezes até se repete as quedas. Muitas vezes acontece, sobe 3 e no ano seguinte caem os 3 que subiram. Já aconteceu recentemente na temporada de 2022. Mas o Sunderland, ao que parece, vai conseguir se manter na primeira divisão. Claro que apenas a 7ª rodada, né? Tem mais 31 pela frente. Sim, claro. E quem é o principal assistente, né? O garçom? Eu fui dizer o assistente, né? Mas que é o líder em assistências é Jack Grealish, do Everton, e Mohamed Kudus, do Tottenham. Pois é, ambos estão com 4 assistências. Mas o Grealish é o que é o destaque, né? Pra quem não tá ligado em quem é ele é aquele destaque do Aston Villa que vai para um valor astronômico pro Manchester City. Faz parte do elenco campeão do mundo do Manchester City, campeão da Liga dos Campeões, mas sempre foi reserva. Ele nunca conseguiu ser titular no time do Pep Guardiola. E agora, nessa temporada, ele deixou o Manchester City e foi pro Everton. O Everton com novo estádio, o Everton que mudou a casa, tá se repaginando, o tradicional clube inglês. E lá, o Grealish está se dando muito bem na equipe do Everton. E o Kudus, do Tottenham, também foi uma contratação recente. Ele estava, na última temporada, no West Ham e teve muito destaque no West Ham, o Mohamed Kudus. Ele é revelado no Ajax, ele é ganês, e revelado no Ajax. E no West Ham ele vai e tem uma boa temporada. Mas o Tottenham o compra e leva para a equipe, onde ele vem sendo titular, uma peça-chave nessa largada de campeonato inglês da equipe do Tottenham. O Grealish, eu fui conferir aqui, ele tem 30 anos, eu tinha a impressão que ele era um pouco mais velho, porque que nem tu falou, né, Paulo, ele esteve presente durante toda aquela campanha de ouro do Manchester City, então parece, e tipo, ele não era novo, né, assim, um guri, ou muito jovem, assim, com 20, 22 anos, né, então eu tinha a impressão que o Grealish era mais velho. Porque parece que eu vejo ele jogar há muito tempo. Quando ele surge no Aston Villa, ele já surge com 21 anos. Ele demora a subir pro elenco principal do Aston Villa. E aí dura 3 temporadas na equipe do Villa e já negociado com o City. O Bournemouth, que nós falamos antes, é comandado pelo Andoni Iraola, técnico espanhol. Jogou muito tempo no Atlético Bilbao. Acho que, agora eu vou dar uma de velho, né? Acho que não é do tempo da Ana. Acho que a Ana não lembra do Iraola jogando. Eu lembro dele jogando. Eu cheguei a vê-lo jogar no auge da carreira no Atlético Bilbao. Sim, tu deu uma de velho também, me tirou pra um feto agora, né? Jornalismo. 2010 o Iraola jogava no Atlético claro Bilbao. Que não. Eu comecei a acompanhar futebol, mas é dentro de 2014. Pois é. Que eu tinha 8 anos. Tava se aposentando, o Andoni Iraola. 2005 eu tinha 5. É o técnico da equipe do Bournemouth, que é o 4º colocado, que é uma grande surpresa até agora em termos de campanha na Premier League. O Crystal Palace, que tu disseste bem, que viveu um ano mágico na temporada passada, comandado pelo austríaco Oliver Glasner, de 51 anos. O Palace, mais uma vez, se tornando um time muito competitivo. Isso que ele perdeu agora nessa largada de temporada, 2 peças fundamentais. Mas a principal delas foi a ida do Eze para o Arsenal, né? Grande jogador. O Eze, né? Bom jogador. Muito bom jogador. Vai casar muito bem com o time do Arsenal. Já o Everton, comandado pelo escocês David Moyes, de 61 anos, chegou a ser o substituto, né? Ele foi o primeiro técnico a substituir o Alex Ferguson no Manchester United. O United aposenta o Ferguson em 2012, ou o Ferguson se aposenta, e a aposta na temporada 13 do United é no David Moyes, mas ele não vai bem, como todos os técnicos que passaram depois do Ferguson no United não foram bem, né? Agora ele está na equipe do Everton. E o Sunderland, quem é o comandante deles dessa temporada é o Regis Lebris. Francês de 49 anos. Subiu? Subiu de novo para a elite inglesa, porque ele subiu com o Sunderland na temporada passada e tá vivendo a segunda temporada dele no clube. Que é essa de afirmação continuação agora do trabalho, né? Na elite da Premier League. Tu acha que o Sunderland tem? Eu acho que não tem time suficiente, mas pra fazer talvez uma campanha parecida com aquela do Leeds. De chegar à competição europeia, acho que não. Mas vai ficar na elite, tá? Investiu, levou alguns jogadores conhecidos no mercado. O Xhaka, que era do Bayer Leverkusen, foi capitão do Bayer Leverkusen, desse Bayer Leverkusen do Xabi Alonso, é meio campista titular do Sunderland, por exemplo, nessa temporada. O lateral esquerdo, o Reinildo, que era do Atlético de Madrid, do técnico Diego Simeone, saiu do Atlético de Madrid e foi pro Sunderland também.
montou um elenco competitivo. Acho que vai ficar na primeira divisão. Não deve pegar competições europeias, porque a régua na Inglaterra é muito alta. Pois é. Mas acho que vai ficar... Não sei, acho que vai se manter nesse nono lugar aí que tá a equipe do Sunderland de volta à elite. E mais uma vez aquela dica, sempre que a gente fala aqui no Zona do Euro do Sunderland, eu lembro da série da Netflix, né? Sunderland até morrer, vale a pena assistir. Muito boa série. E não é tão didática também, ela é uma série bem legal. E é legal porque aborda bastante a cultura da cidade. E as cidades pequenas na Inglaterra, elas têm essa cultura do futebol muito viva, né? A torcida é realmente muito ligada. Todas elas são praticamente, acho que a gente só não tem essa conexão tão intensa com clubes de Londres, né? Porque daí Londres são mais times, então tem uma divisão maior, né? Por bairros, enfim. Londres é a capital do mundo com mais clubes, né? No planeta, imagina. Sim. Bom, a Premier League parou na 7ª rodada, né? Isso. O Bournemouth tinha vencido o Fulham por 3-1. O Leeds perdeu em casa pro Tottenham por 2-1, assisti esse jogo. O Arsenal venceu, sem surpresas, o West Ham por 2-0. Assisti esse jogo também. O United derrotou o Sunderland por 2-0. O Manchester City venceu o Brentford por 1-0, que foi um joguinho bem sem graça, né? Vamos combinar, o City não tá fazendo grandes atuações ultimamente. E o grande jogo da rodada, né? Em Londres, o Chelsea derrotou o Liverpool por 2-1, gol no último minuto. A gente vai conferir agora na narração do Rogério Vaughan, dos canais ESPN. Gol do brasileiro Estevão, né? Primeiro dele na Premier League foi contra o teu Liverpool. Bom começo, né? Mas foi... Bela estreia, assim, pra realmente... Foi contra o teu Liverpool. Mas é inegável que o primeiro gol na Premier League para um jogador do Chelsea ser um jogo Não vou negar Liverpool, que eu fiquei feliz que eu comemorei. No último lance, ele faz o gol que dá a vitória para o Chelsea. A gente vai ouvir agora na narração de Rogério Vaughan o gol do Estevão. Enzo Fernandes está ali, também pedindo a bola, segurou o camisa 8, Enzo Fernandes. Ele segura, leva para a área, grande bola, Cucurella, olha aí, Estevão! Estevão! Futebol brasileiro, Estevão balançar a rede pela primeira vez na Premier League. Estevão! Aí brigando pela bola ali pelo lado do campo. Termina. A câmera fecha no Estevão. Ele comemora demais. Desaba no gramado do Stamford Bridge. Ficou reservado para esse momento num jogo gigante contra o atual campeão da Premier League. Ele recebe o abraço de João Pedro. Estevão fazendo o gol da vitória do Chelsea. O Chelsea derrota o Liverpool. E quando o futebol for retomado, né, o dos clubes, a 8ª rodada tem como destaque Liverpool e Manchester United, dia 19 de outubro, 12:30 em Anfield. Palpite? Liverpool vai ganhar esse jogo. Acho que, olha, 2-0 pro Liverpool. United não vai ser dessa vez que vai engatar mais. Acho que vai ser 3-0. Pro Liverpool? Sim. Falamos da Inglaterra. Você está ouvindo o Zona do Euro, episódio 155, aqui na Rádio Guaíba e também no Spotify, Guaíba Esportes. Lá disponível todos os demais episódios do Zona do Euro. Agora nós vamos para a Alemanha, que parou na 6ª rodada chamada Bundesliga. O Bayern de Munique é o líder, 18 pontos. O Dortmund tá logo atrás, né, com 14 pontos, a diferença basicamente de um jogo, né? E já pro Leipzig, que é o terceiro colocado, daí realmente começa aquela escadinha que nem a gente diz da Premier League, né? O Leipzig é o terceiro colocado com 13 pontos, o Stuttgart com 12 pontos na 4ª colocação e o Bayer Leverkusen vem em quinto com 11 pontos. Acho que o Bayer Leverkusen do G5 que a gente esperava talvez que estivesse um pouquinho melhor, né? Pelo menos na frente do Stuttgart. E do Leipzig também, né? O Leipzig na temporada passada foi mal nas competições europeias, principalmente. Agora a grata surpresa é o 6º colocado, né? O pequeno mais tradicional, Colônia, 10 pontos na 6ª posição.
Aí a Alemanha ela tem aquela peculiaridade que cai em 2, mas o terceiro joga aquele playoff, né? Hoje, né, 6 rodadas disputadas, o Mainz é o 16º com 4 pontos. E na zona de rebaixamento, a grande surpresa, e eu simpatizo muito com essa equipe, tenho uma camisa deles inclusive, e espero que não caia, porque é um clube muito tradicional, da qual eu gosto muito. Borussia Mönchengladbach, 3 pontos, 17º colocado, não venceu ainda no campeonato, são 3 empates. Parabéns e 3 por ter derrotas. acertado a pronúncia, Paulo Nunes, porque o que eles têm de tradicional, pra mim, tem de difícil falar esse nome. Um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão. E o lanterna é o Heidenheim, né, com 3 pontos. Esse ganhou um jogo, mas perdeu os outros 5. Campanhas de destaque, 9º colocado o Hamburgo, 8 pontos, recém-promovido da segunda divisão alemã. O Hamburgo ficou muito tempo na segunda divisão, nunca tinha sido rebaixado. Quando caiu, ficou quase 8 anos na segunda divisão. Foi um longo período, né? Tanto que tem aquela história, né, do estádio do Hamburgo, tinha um relógio que contava quanto tempo o Hamburgo estava na primeira divisão, porque o clube nunca tinha sido rebaixado. Só que aí, quando o clube caiu, eles tiveram que zerar o relógio. E agora o relógio conta quanto tempo o clube tem de fundação. O São Paulo, 10º colocado, tem 7 pontos, também tradicional, clube alemão, histórico, com causas sociais muito grande lá na Alemanha, também subiu nessa temporada e está fazendo uma boa participação na elite alemã. São Paulo, que particularmente pra mim tem uma das camisetas mais bonitas do futebol alemão. Tem um amigo meu que encomendou essa camisa. Sério? Aham. O Harry Kane, do Bayern de Munique, tem 11 gols em 6 jogos e é o artilheiro do campeonato. Seguido de perto pelo Luiz Dias, com 6 gols marcados. Lembra dele? Óbvio que eu lembro. Saudades, querido. Saudades do meu colombiano favorito. Jogava no Liverpool até a última temporada, né? Os garçons são o próprio Luiz Dias, que tem junto com o Andrei Illich, do União Berlim, ambos com 4 assistências cada. É bom a gente ver que o Luiz Dias, mesmo migrando do Liverpool pro Bayern de Munique, que são times não tão diferentes, eu acho, até Mas falar. na forma de jogar, acho que sim, né? Mas acho que são, né? São campeonatos muito diferentes, tem o estilo todo de jogo, enfim, que diverte bastante. Agora, ele não perde a característica dele de, além de ser um goleador, mas não necessariamente um 9, centroavante, ele também agrega muito em assistências, né? Ele não perdeu essa qualidade, ele tinha isso no Liverpool muito forte e segue mantendo no Bayern, assim, eu acho legal a gente ver, porque isso reforça uma característica dele, né? Mais um agregamento profissional dele, né? Com certeza. Uma qualidade. Ele é muito solidário aos companheiros, dá pra colocar assim, né? Ainda mais tendo um centroavante como o Harry Kane de destaque numa equipe como é a do Bayern de Munique lá, né? Após anos na segunda divisão, que nós falamos antes, né? O Hamburgo faz uma boa largada, 8 pontos, está em 9º lugar. A tradicional equipe alemã está sendo comandada pelo Merlin Posing. Ele tem 34 anos, ele é alemão e está há 1 ano e meio no cargo. Ele era auxiliar técnico do clube, o Hamburgo fez a troca, promoveu ele a treinador e o clube está se firmando. Subiu na temporada passada e se firmando na primeira divisão novamente. São 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas no comando do senhor Merlin Posing. Inclusive na última rodada fez 4-0 no Mainz jogando em casa. Outra curiosidade, né, uma equipe vinda da Bundesliga 2, nós também mencionamos o São Paulo, que está tendo uma largada considerada boa na elite alemã segundo a imprensa local. O Alexander Blessing tem 52 anos, já um treinador bem mais experiente, por exemplo. Trabalhou recentemente no Union Saint-Gilloise, onde ganhou recentemente o título belga, Union Saint-Gilloise, e está na Liga dos Campeões, a equipe belga, e ele vai para a equipe do São Paulo e está na segunda temporada comandando o clube, subiu o time na elite para elite e agora está fazendo o time estar na 10ª posição do campeonato alemão. E que nem tu falou anteriormente, né, Paulo, o Borussia Mönchengladbach, Mönchengladbach. Ou os Potros, como eles também são conhecidos, que é muito mais fácil. Eles fazem a pior campanha da competição e acho que uma das piores inícios de campeonato deles, né? Eles têm 3 empates e 3 derrotas. Só tem uma vitória, né? Na última rodada. Não ganharam ainda. Ainda não ganharam. 6 jogos, não venceram. Verdade, iriam ganhar. Porque, tá na 7ª, na 6ª rodada parou esse, né? O Confundi parou na 6ª. Na última rodada eles empataram em 0-0 em casa com o Freiburg. O elenco sofre com 4 jogadores lesionados, mas os resultados ruins no início dessa temporada custaram o cargo do técnico suíço Gerardo Seoane. Agora, o polonês Eugen Polanski, de 39 anos, que estava no time B, foi promovido para o grupo principal e está a 3 jogos no comando do clube. Mas, ainda assim, os Potros, ou Mönchengladbach,
Eles estão buscando um novo treinador e devem anunciar aí nos próximos dias, ainda mais com essa pausa no calendário. Destaque curioso dessa equipe do Borussia Mönchengladbach: 2 empates e uma derrota no comando do polonês, do Polanski. E a derrota do Polanski foi um jogo espetacular que eu assisti. E para quem quiser assistir a Bundesliga, passe no canal de YouTube aqui no Brasil, no Gold. Eu assisti esse jogo. Borussia Mönchengladbach em casa perdeu por 6-4 pro Eintracht Frankfurt. Se eu não me engano, Paulo, também a Casé TV transmite. Casé TV também, Casé bem TV lembrado. Também transmite a Bundesliga. Esse jogo, e acho que o campeonato francês também. Também, o francês na Casé. Esse jogo que eu mencionei do Gladbach foi na Gold, mas a Casé TV transmite também, bem lembrado. Inclusive foi o seguinte, né? Esse jogo vira o primeiro tempo 5-0 para o Eintracht Frankfurt. O Eintracht Frankfurt faz 6-0 no jogo e o Mönchengladbach busca 6-4 jogando em casa. Mas a largada loucura, é muito ruim. Uma loucura o jogo. Uma partida com 10 gols. Mas a largada é muito ruim mesmo do Borussia Mönchengladbach. E na próxima rodada, quando voltar o futebol na Alemanha, o que nós temos pela frente? Teremos um grande clássico, jogo, né? Clássicozinho bom. Dia 18 de outubro, que vai ser no sábado. Sábado. À 1h30 da tarde teremos Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Líder e vice-líder se enfrentando. É a chance do Dortmund encostar no Bayern de Munique, né? Ou do Bayern de Munique avançar de vez e criar uma vantagem bem grande. Pois é, porque que nem a gente falou, a diferença é de 4 pontos, então uma vitória do Dortmund encosta e ali a diferença fica um jogo, um empate, né? Eles vão ficar rezando para um tropeço do Bayern. E se o Bayern vence, ele vai a 21 pontos e abre a vantagem de 7 pontos do Borussia Dortmund. Consegue dar essa respiradinha. 1h30 da tarde, Munique, tem Bayern de Munique e Dortmund. Você está acompanhando o Zona do Euro, episódio 155. Tanto aqui no Spotify da Rádio Guaíba, você pode acompanhar no Guaíba Esporte, né? Ou aqui na Rádio Guaíba. Zona do Euro é o futebol europeu passado a limpo de um jeito diferente. Já a gente vai falar sobre o brasileiro que renovou contrato na Europa e também do capitão italiano. Não joga mais, mas foi capitão da seleção italiana que vai ser técnico de uma outra seleção na Copa do Mundo. A gente vai falar aqui no Zona do Euro. Agora, a gente está viajando. Saímos da Inglaterra, fomos para a Alemanha, vamos para a Espanha, porque a La Liga parou na 8ª rodada e o líder é o Real Madrid com 21 pontos, disparando na frente. Nem tanto que o Barcelona está conseguindo acompanhar, embora teve tropeço nessa última rodada. Mas o Real Madrid tem 21 pontos e lidera, né? Pois é, o Barcelona ele tá logo atrás, em segundo colocado com 19 pontos. Diferença só de 2 pontos, né? Eu acho que é mais próximo. Agora vou até conferir. Ah, não. Na Inglaterra ainda tá a diferença do primeiro pro segundo colocado de 1 ponto. Isso que nós não chegamos na França, que tem um empate quádruplo. Pois é, a gente tá na Espanha ainda. Daí o Villarreal vem em terceiro com 16 pontos, o Real Betis em quarto com 15 e o Atlético de Bilbao em quinto com 13º. E aí vem o Atlético de Madrid, Paulo Nunes em sexto colocado também com 13 pontos. Largou mal, mas o Atlético de Madrid se recuperou, inclusive fez 5-2 no Real Madrid, né? Que foi a grande goleada e a única derrota do Real Madrid até agora. Mas eu acho que foi uma das melhores partidas que eu vi o Atlético de Madrid fazer em muitos anos. E dessa era do Diego Simeone, uma das melhores, e dessa temporada disparada a melhor. Uma era longa, né? Uma porque era ele já tá há quantos anos? 12 anos, vai pro muito tempo. 13º ano. A grande surpresa na Espanha é o Villarreal, né? Terceiro colocado com 16 pontos, uma grande largada. O Girona está na zona de rebaixamento, tem 6 pontos. A Real Sociedad, tradicional Real Sociedad, 19ª colocada com 5 pontos, a equipe de San Sebastián. E o Lanterna é o Mallorca também com 15 pontos. Bom, Mallorca normal, né? Mallorca já era de se esperar. Sempre ali na Lanterna, coitados. Para viajar, um dos grandes destinos, né? Palma de Mallorca. O Sevilla, 8º colocado, tem 13 pontos, vem embalado porque na última rodada enfiou 4-1 no Barcelona, no Ramon Sáenz Pizjuán. Assisti esse jogo. Eu não assisti, te confesso. O 9º colocado é o Espanhol, com 12 pontos, também uma boa largada. E aí um destaque negativo é o Valência, né? 8 pontos, 15º colocado. E essa temporada do Real Betis, né, começando em 4º colocado, diz muito de como eles terminaram a temporada passada, né? Apesar deles não terem
Na verdade, eu até não me lembro, porque eu ia fazer uma afirmação. Se eles não renovaram o contrato do Vitor Roque ou eles venderam o Vitor Roque pro Palmeiras. Eles perderam, porque o Barcelona faz a negociação. E aí eles, como o Vitor Roque estava emprestado, eles devolveram o Vitor Roque e o Barcelona fez o negócio com o Palmeiras. Tá jogando pouco agora no Brasil, né? Mas no Real Betis não foi bem, né? Quem tá indo bem lá é o Antony, né? Que esse eles compraram do Manchester United. O Antony tá fazendo... Eram 3 brasileiros, né? Era o Vitor Roque, o Antony e o Johnny. E tinha o Natan também, que depois foi pro Napoli. O Johnny foi Johnny, negociado pro Atlético de Madrid. O Isco, espanhol, agora tá lesionado, mas também teve uma boa largada de temporada também. Se dá bem nesse time do Betis. O Kylian Mbappé do Real Madrid tem 9 gols, é o artilheiro, tá seguido de perto pelo Julián Álvares do Atlético de Madrid, com 6 gols. E o Vinícius Júnior junto com o Eta Young do Villarreal. Os dois com 5 gols são ali os 3 que completam. Nesse momento, os 4 que completam a lista de artilharia da La Liga. Olha, pra ficar registrado aqui, gravado, está gravado na Rádio Guaíba que eu estou dizendo. Julián Álvares já está fazendo uma grande temporada e eu acho que vai fazer, espero que não se lesione, vai fazer uma das melhores temporadas da vida dele. Que assim seja. Ele está jogando uma bola fina. A melhor escolha que esse jogador fez foi ter deixado o Manchester City. Sair da sombra do Haaland. Que pra mim, ele é muito melhor que o Haaland. E agora ele é protagonista onde ele tá, né? No Atlético de Madrid. E o Atlético tá disputando a Champions League, né? Então... Inclusive pensando em encomendar a camisa dele pro final do ano. É bonita. É bonita, tô pensando na primeira dessa temporada. Todos sabem que eu sou um simpatizante do Atlético de Madrid. O Luiz Milla do Getafe com 5 assistências, é o garçom do campeonato. Grande campeonato tá fazendo o jogador da equipe do Getafe nessa largada. Mas ele tá sendo seguido de perto pelo Vinícius Júnior, que agora é um cara apaixonado, né? E o Rubem Vargas... Não é mais, Paulo. Ué, não é mais porque já acabou. Paulo Nunes, tu tá desatualizado das fofocas. Ué... Já não é mais? Já não é mais, tu não viu? A gente pode falar, né? Claro que pode. Se tem alguém que pode falar da Europa, é nós. Sim, segundo a influenciadora Virgínia da Fonseca, que seria a fé dele, eles não tinham nada, mas agora eles realmente não têm nada. Tá, essas mas se eles palavras. Não tinham nada antes, por que ela tá dizendo que agora eles não têm nada? Parece que ele saiu, foi visto com uma modelo... Não sei de onde era o modelo, mas foi visto enquanto Virgínia estava na casa dele. Então quer dizer que o amor não venceu nesse caso? Não é pra todo mundo que dá, né? Pois é. Bom, mas tá ali, tá com 4 assistências o Vinícius Júnior, junto com o Rubem Vargas do Sevilha. O Rubem Vargas, que dessas 4 que ele tem 2 foi contra o Barcelona. E o Marcus Rashford do Barcelona, também com 4 assistências. Aliás, o Rashford tá fazendo uma boa largada de temporada no Barcelona. Achei que não fosse ir bem, achei que fosse ser reserva, mas não, tá indo bem. Inclusive na Champions recentemente fez 2 gols, tá uma boa largada do Marcus Rashford com a equipe. Eu esperava que ele fosse se destacar assim no Barcelona, porque pra mim ele era o melhor jogador do Manchester United do elenco da temporada passada, assim como das últimas temporadas, porque ele não teve nenhum... Ele nunca foi, vamos dizer assim, a torcida gostava dele, mas eu acho que pelo clube assim, ele base. Nunca... exato, mas ele nunca recebeu o destaque merecido. Por tudo que jogava, pra mim, sendo um dos jogadores mais consistentes em um time que cada temporada muda muito de elenco, muda de técnico, passa por uma crise de 10 anos quase, né? Eu acho que já tá chegando a 10 anos essa crise do Manchester United. Porque o Ferguson sai em 2012, mais de 10 pois anos. 12, 13 anos. Então, eu esperava que ele fosse se encaixar bem no Barcelona, acho que tava faltando esse jogador, porque eu acho ele muito rápido também. Ele é leve, né? Não é tão alto e rápido, não é tão pesado. Agora, achei que ele fosse talvez demorar um pouco pra, assim, fazer um entrosamento com seus colegas, mas o guri tá voando. O Sevilha, que nós falamos da campanha de destaque, fez 4-1 no Barcelona no Ramon Sáenz Pizjuán na última rodada, é comandado pelo argentino Matias Almeida, mais um técnico argentino na Europa, o Almeida largando bem na temporada no Sevilha. O espanhol de Manolo Gonçalves também está tendo uma boa largada, tem apenas 2 derrotas na temporada em 8 jogos. Por outro lado, o Valência está fazendo um início bem ruim de campeonato, com apenas 2 vitórias, tendo 4 derrotas. O time comandado pelo espanhol Carlos Coberán está na 15ª posição, sem vencer há 3 partidas. Dentro da zona de rebaixamento, o destaque negativo é o da Real Sociedad, que soma apenas 5 pontos em 8 jogos. A equipe comandada por Sérgio Francisco, de 46 anos, tem apenas 1 vitória. São 5 derrotas em La Liga, largada ruim da tradicional Real Sociedad, lá do País Basco, que ao contrário do Atlético Bilbao, ela aceita jogadores estrangeiros. Pois é, Paulinho, campanha muito ruim, e com isso a gente fecha a Espanha
E agora a gente vai para onde? Vamos para a bota, para a Itália. 155 é o episódio do Zona do Euro. Zona do Euro em meio à data FIFA, passando a limpo as principais ligas europeias e onde elas pausaram. A Itália, sexta rodada, o Napoli tem 15 pontos e divide a liderança com a Roma. E daí o Milan tá em terceiro com 13 e a Inter de Milão tem só um ponto a menos. Eles têm 12, estão na quarta colocação, empatados com a Juventus, que está em quinto. E em sexto a Atalanta com 10. Na zona de rebaixamento, Hellas Verona tem 3 pontos, Genoa e o Pisa com 2 pontos, cada um até já era de se esperar. Campanhas... 2 pontos? Pô, 2 pontos em 6 jogos, né? Ruim, né? Ruim. Tá feia a coisa. O destaque ali, o Bolonha, sétimo com 10 pontos. O Como tem 9 pontos, é o oitavo. Mais uma boa largada do time de Cesc Fábregas. O Como tem um ótimo time. Um bom time, tem muito um bom time. A Cremonese, décima colocada, 9 pontos. Aí já vem os resultados negativos, né? Lazio, 13ª com 7 pontos. Torino, 16º com 5. E a Fiorentina, 17ª com 3 pontos. Só não está na zona do rebaixamento porque na Itália caem 3 times. Christian Pulisic do Milan e Riccardo Orsolini do Bolonha já fizeram 4 gols e são os artilheiros do campeonato italiano. Os líderes de assistências, Federico Di Marco da Inter, Nicola Kristovic da Atalanta, Boni da Inter, Tati Castellanos da Lazio, Ildiz da Juventus e Nico Paz do Como, esse argentino jovem de 19 anos, mais uma boa temporada para ele. Muito bem, falei sobre ele no Zona do Euro alguns episódios atrás, que eu não vou me lembrar qual foi, mas eu falei sobre esse guri que saiu da base do Real Madrid e que há boatos que talvez volte, mas esse meio tempo tá aí jogando na Itália, no Como. 3 assistências para ele na temporada. A Roma do Gianpiero Gasperini, vice-líder, tem 5 vitórias e apenas uma derrota. A Roma vai receber a Inter na retomada do campeonato, um grande jogo do campeonato italiano. O time que está fazendo uma boa largada também, né, o Bolonha do Vicenzo italiano, 7º colocado, e na 8ª colocação o Como, que nós falamos antes, do Cesc Fábregas e de jovens jogadores como o Nico Paz. A Lazio, como a gente falou, né, tá fazendo uma campanha negativa, tem apenas 2 vitórias em 6 jogos. Nos primeiros jogos e com direito à derrota no Clássico da Capital pro time de Maurício Sarri. A largada ruim de Maurício Sarri na Lazio. A pior largada do que a Lazio é a do Torino, né, tradicional equipe italiana, 16ª colocada, perto da zona do rebaixamento e com apenas 6 pontos. A equipe que é comandada pelo Marco Baroni, lutando contra a queda. E quem também, e aí surpreende, está lutando contra a queda, é a Fiorentina, do Stefano Pioli, 17ª colocada, apenas 3 pontos. A Fiorentina fez uma boa campanha na Conference, na última temporada, Foi finalista. Foi finalista? Finalista não, semifinalista. Semifinalista, foi, né? Foi finalista na outra Conference, nessa foi Nessa foi na semi. Ruim, e já perdeu para Napoli, para o Como, para Roma, Sim. E agora vai enfrentar o Milan fora de casa. Tá tranquilo a vida da Fiorentina. O campeonato italiano volta na sua 7ª rodada e teremos algumas boas partidas, né? A gente vai ter o Torino versus o Napoli, também clássico Roma e Inter de Milão, Como e Juventus. Acho que essa partida pra mim acho que vai ser a melhor, porque acho que o Como pode surpreender, assim. O Como pra mim vai ser o time que vai surpreender nessa temporada lá na Itália. A gente vai ter Atalanta e Lazio e Milan e Fiorentina. Esse é o episódio 155 do Zona do Euro, passando a limpo as principais ligas europeias. Saímos da Itália, vamos para a França. Adivinha quem é o líder do campeonato francês? O PSG sem nenhuma surpresa, né? A gente não pode nem tentar fazer um mistério para os nossos ouvintes, porque não tem, né? Sempre. Eles são... Mas uma coisa que talvez gere surpresa é que eles são os primeiros colocados, com 16 pontos, porém, o Marseille, o Strasbourg e o Lyon, que o Marseille é o segundo, o Strasbourg o terceiro, e o Lyon em quarto, estão com os 3 com 15 pontos. Um a menos que o líder, colocando equilíbrio no campeonato francês após 7 rodadas. O quinto é o Mônaco com 13, sexto é o Lens também com 13 pontos. Na zona de rebaixamento o Auxerre tem 6 pontos, o Angers tem 5 pontos e o Metz com 2 pontos. Joaquim Panicelli, do Estrasburgo, e o Ansu Fati, ex-Barcelona, do Mônaco, são os artilheiros. Tem 5 gols cada um no campeonato francês. Os líderes em assistência, tem gente conhecida aqui, ó. Lamine Camara, do Mônaco, Vitinha, do Paris Saint-Germain,
Félix Correa do Lille, Mason Greenwood, revelado no United, agora jogando no Olympique de Marselha, Ludovic Ajorc do Brest e Adrian Thomasson do Lan, todos com 3 passes para gols cada, são os garçons do campeonato. Bom, sem nenhuma novidade, o Paris Saint-Germain lidera, né? Mas tem esse empate triplo, destacando o Marselha, de um bom treinador italiano Roberto Di Zerbi, de 46 anos. O Strasbourg, que tem uma parceria com o Chelsea, né, na Inglaterra, o Strasbourg, do Liam Rossinon, de 41 anos, junto do Lyon, do Paulo Fonseca. O Lyon que esteve rebaixado, mas a federação reavaliou o caso, não rebaixou o time, que era do John Textor, não é mais, mas é do Grupo Eagle, segue na elite francesa. Que confusão, mas eles estão dentro do G4, então acho que tá título. Tudo certo. Espero que o Marcelo continue em segundo colocado, porque eu comprei uma blusa. Ganhei uma blusa do Marcelo recentemente. Bonita a camisa do Marcelo, pra quem te deu, parabéns. O Paris Saint-Germain é o líder, mas o grande destaque é o vizinho de estádio, 80 metros a distância de um estádio para o outro, do Paris FC, recém-promovido, 8º colocado, com 10 pontos. O pequeno time da capital, comandado por Stéphane Gilly, de 51 anos. Saímos da França, vamos para Portugal, que parou na 8ª rodada do campeonato português. Isso mesmo, o Porto é o líder com 22 pontos, depois a gente tem o Sporting em segundo colocado com 19, o Benfica em terceiro com 18, e em quarto lugar o Gil Vicente com 16 pontos. Na zona de rebaixamento o Estoril com 6, Tondela com 5 e o Aves com 1 ponto. O Porto, que grande largada de temporada até agora, tem um empate que foi o último no clássico com o Benfica, 0-0 jogando em casa, mas lidera à frente do Sporting e também do Benfica, que são os 3 principais times do país. A artilharia do campeonato está sendo liderada até o momento por 4 jogadores. Todos possuem 6 gols, tá? Um empate ali nesse nível de campeonato. Uma penca de brasileiro ainda. Isso mesmo. O primeiro brasileiro é o Cleiton Silva, do Rio Ave. Tem 6 gols do Rio Ave, 6 gols. E ele sofre, tá? O time do Rio Ave é muito ruim. Já assisti 2 jogos do Rio Ave nessa temporada. Os 2 contra o Porto e contra o Sporting. Não chega nada pra ele. Mas ele tem 6 gols. Quem eles seriam no Brasileirão? O Rio Ave? O Rio Ave no Campeonato Brasileiro, o Sport tá fazendo uma péssima temporada. Sim. O Rio Ave também. Não tá na zona do rebaixamento, mas por detalhe, o time é muito ruim. Mas ele tá indo bem. Com respeito, claro, o Rio Ave. Mas sim, o time é ruim comparado. Bom, o outro brasileiro é o Pablo Felipe, do Gil Vicente, que nem a gente falou, né? Tá em quarto colocado, fazendo uma boa largada. O colombiano Luis Soares, é o colombiano Luis Soares, gente. O outro Soares, né? Tá jogando lá no Inter Miami. Esse ainda foi pro lugar do Gyökeres no Sporting e tá fazendo valer, tá brigando pela artilharia. Mas ainda o Sporting, com essa baixa do Gyökeres, perdeu muito. Perdeu. Não adianta, né? Eu acho que o Porto vai ser o campeão português. Tá jogando muito bem o time do Francesco Farioli. Bom, quem também tá dividindo a artilharia é o Jesus Ramírez, do Nacional. Outro colombiano, também com 6 gols. 2 brasileiros e 2 colombianos. E América do Sul em peso aí. Em Portugal, como geralmente sempre acontece, o destaque do futebol sul-americano em Portugal. Os assistentes, né? O Alberto Costa, do Porto, e o Diniz Pinto, do Moreirense, todos com 5 assistências cada. Pra gente fechar, Ana, tem mais 4 países, aí são ligas um pouco menores do que essas que nós falamos até agora. Só relembrar, então, pra gente arrematar, né? Na Holanda, o líder é o Feyenoord, com 22 pontos, o PSV tem 19, o Ajax 16 e o AZ tem 15 pontos. Isso tudo em 8 rodadas. Zwolle, Excelsior e Heracles Almelo, as equipes da zona do rebaixamento. O artilheiro até o momento lá na Holanda é o Wajs Ueda, do Feyenoord, com 8 gols. E o garçom é o Ivan Perisic, experiente croata, com 5 assistências no PSV. Na rodada passada tivemos Sparta, Rotterdam e Ajax empatando em 3-3. E na 9ª rodada, na retomada, tem Ajax e AZ pela frente no campeonato holandês. Na Turquia, o Galatasaray lidera, 22 pontos em 8 jogos. O Trabzonspor tem 17, o Göztepe 16 e o Fenerbahçe 16. O Eyüpspor, o Kayserispor e o Karamuruk estão na zona do rebaixamento. E até o momento, em 8 rodadas, o artilheiro do campeonato é o Paul Anuccio, do Trabzonspor, com 6 gols. O Alexandro Maxim tem 4 assistências do Gaziantep e é o garçom da equipe. E aí o destaque vai para o empate Galatasaray e Besiktas na rodada passada. O Besiktas conseguiu buscar esse empate, fez uma largada ruim, teve um jogador a mais em campo, largada ruim no campeonato, estava ganhando o jogo, tomou empate no final da equipe do Galatasaray, que segue invicta, liderando com 22 pontos lá na Turquia. Na Bélgica,
O Union Saint-Gilloise é o líder, 23 pontos. É o atual campeão do país, tem 23 pontos, está na frente. O Clube Bruges tem 20 pontos, 3 pontos a menos. Anderlecht 18 e o Gent tem 17. Aí na zona do rebaixamento tem o Herluvin com 8 pontos e o Delden com 3 pontos. Até o momento, o Ehrenberg do Zuck Waregem com 4 gols é o artilheiro. E o líder em assistências é o Jeren Straukers com 5 assistências, ele que é do Racing Genk. Só que o campeonato belga, que é a Jupiler Pro League, ela tem um formato diferente. Tem uma fase regular com 30 rodadas em um turno definindo, né, turno e retorno os 8 melhores. Tem o playoff do título envolvendo os 8 melhores, com metade dos pontos da fase regular como vantagem. O objetivo é definir o campeão e vagas na Liga dos Campeões, na Liga Europa e na Conference League. E tem o playoff 2, que são de vagas europeias e também que define a zona do rebaixamento. É um pouco diferente o regulamento do campeonato belga em relação ao que a gente está acostumado a ver lá na Europa. Para fechar, na Grécia, 6 rodadas, o AEK Atenas lidera com 16 pontos. O PAOK tem 14, o Olympiacos tem 13 e o Levadiakos tem 10 pontos. Nesse momento, lá na Grécia, o líder é o AEK Atenas, o líder do campeonato grego. Zona do Euro, episódio 155, para você que está nos acompanhando aqui na Rádio Guaíba e também lá no Spotify, Guaíba Esporte. A gente vai seguir o Zona do Euro, mas antes, 2 notícias importantes do futebol europeu que separamos para os guaibeiros que nos acompanham por aqui. A primeira, Fábio Cannavaro, capitão do time tetracampeão do mundo com a Itália em 2006, foi anunciado como novo treinador da seleção do Uzbequistão. O anúncio foi feito pela Federação Uzbek no último dia 6 de outubro. Desde que garantiram vaga para a Copa do Mundo de 2026, o Uzbequistão estava sem treinador. O ex-zagueiro, Cannavaro, de 52 anos, comandou recentemente o Dinamo de Zagreb na Croácia. Cannavaro também acumula passagens por China e Arábia Saudita, além de comandar clubes na Itália, como a Udinese e o Benevento. Portanto, Fábio Cannavaro vai comandar o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026. Outra informação do futebol europeu foi que o Manchester City renovou o contrato do meio atacante Savinho até 2031. O brasileiro chegou aos Citizens na última temporada, após destaque no Girona da Espanha. Pelo time de Pep Guardiola, Savinho soma 55 jogos, 4 gols e 11 assistências. Ele foi revelado em 2021 pelo Atlético Mineiro, depois foi para o Troyes da França, foi emprestado ao PSV da Holanda, ganhou destaque, foi para a Espanha jogar no Girona, que faz parte de uma parceria com o Grupo City, e desde a temporada passada está no clube inglês. Savinho tenta confirmar uma vaga entre os 26 inscritos do Brasil na Copa do Mundo de 2026. Bom, vamos seguindo então o Zona do Euro, episódio 155 aqui na Rádio Guaíba. Para você que está nos acompanhando, você pode, lá no Spotify, acompanhar todos os demais episódios do Zona do Euro que estão disponíveis. Acompanhe por lá, coloca no Spotify Guaíba Esporte, esse é o episódio 155, os demais todos disponíveis por lá. O Zona do Euro sempre passando a limpo, com um jeito diferente, com curiosidades, histórias sobre o futebol europeu. E a gente, claro, também não deixa de abordar os assuntos do momento. E estamos vivendo uma data FIFA. Dentro desta data FIFA, amistosos da seleção brasileira. Zona do Euro também com atenção especial para assuntos de Copa do Mundo. Tivemos, na última sexta-feira, na capital da Coreia do Sul, em Seul, o amistoso da seleção brasileira contra a seleção sul-coreana e a vitória do Brasil por 5-0. 2 gols do Estevão, que joga no Chelsea da Inglaterra, 2 gols do Rodrigo do Real Madrid e um gol do Vinícius Júnior, que também é companheiro de equipe do Rodrigo lá no Real Madrid da Espanha. Vitória por 5-0 num teste do técnico Carlo Ancelotti com um esquema utilizando 4 atacantes. O Brasil, inclusive, começou o jogo com o goleiro Bento, que revelado aqui no Atlético Paranaense, joga no futebol saudita. O lateral direito, o Vitinho, que joga no Botafogo. A zaga do Gabriel Magalhães, do Arsenal, e do Éder Militão, do Real Madrid. E na lateral esquerda, o Douglas Santos, que atua no Zenit da Rússia. O meio-campo tem o Casemiro, que joga no Manchester United. O Bruno Guimarães também começou entre os titulares. E aí Bruno Guimarães e Casemiro, a dupla de fato a titular da seleção brasileira. O Bruno Guimarães do Newcastle. E aí os 4 homens de frente. Rodrigo e Vinícius Júnior do Real Madrid. O Estevão do Chelsea. E o Matheus Cunha, que está no Manchester United da Inglaterra. Entraram ainda no jogo o Paulo Henrique, lateral direito do Vasco da Gama. O Carlos Augusto, lateral esquerdo da Internazionale. O Lucas Paquetá, que joga no West Ham da Inglaterra. O André, que está no Wolverhampton, ex-Fluminense.
os centroavantes, né? O Igor Jesus, que joga no Nottingham Forest, e também o Richarlison, que joga no Tottenham. A curiosidade na seleção sul-coreana para o Son, capitão da seleção, que jogou muito tempo no Tottenham, agora está jogando no futebol dos Estados Unidos, e o zagueiro, o Kim Min-jae, que é da equipe do Bayern de Munique. Bom, para falar sobre essa vitória de 5-0, essa goleada da seleção brasileira, a gente vai ouvir Gutierrez Sanches com a sua análise desse teste do técnico Carlo Ancelotti no jogo contra a Coreia do Sul. Oi, Paulo, abraço para você, para todo mundo ligado no Zona do Euro. Falar um pouco, né, já que temos tantos jogadores na Europa, por que não falar, claro, da nossa seleção e que tem, inclusive, um treinador europeu italiano, Ancelotti. É preciso, claro, sempre ponderar o tamanho do adversário, mas eu pondero para os dois lados. A Coreia, obviamente, que foi uma seleção facilmente batida pela seleção brasileira e tal, tudo isso a gente sabe, mas esse papinho antigo, às vezes uns clichês até preguiçosos de que os coreanos são inocentes, que a seleção da Coreia é muito ruim, e não sei... Calma, vamos com calma, né, gente? O Son agora tá no Los Angeles, mas até pouco era destaque do Tottenham. Tem jogador no Paris Saint-Germain, tem jogador no Bayern de Munique. Vamos com um pouco mais de calma, porque às vezes a nossa paixão, o nosso incômodo, até a nossa torcida para que a seleção se dê bem, salvo aqueles que odeiam a seleção por um direito, mas, né, odeiam porque odeiam, enfim. Mas a gente tem que também entender um pouco onde a gente anda, né, e para onde a gente vai. Eu vejo sim o Brasil evoluindo, coletivamente evoluindo, sem a figura propriamente dita de um camisa 10, aquele clássico, mas sim utilizando jogadores na armação de jogadas. Para mim fica claro que alguns já vão sendo encaminhados. Acho até que os 4 zagueiros da seleção para 2026 já estão definidos, salvo alguma lesão, esperamos que isso não aconteça. Lado esquerdo da zaga, Gabriel Magalhães titular e Alex Ribeiro, o reserva, jogador do Lille. A gente vai para o lado direito, para mim, Marquinhos titular por uma questão até de tradição, mas ele pode muito bem perder para o Éder Militão. O que eu não acho é que os dois possam, um deles, perder lugar para alguém no elenco. E aí a gente vai para o meio campo, que para mim foi a mudança fundamental na seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Ele trouxe o Casemiro de volta, e o Casemiro não só estabilizou a seleção brasileira, não só melhorou a seleção brasileira, resgatou até um certo respeito dentro de campo, sim, isso conta também no futebol, mas ele melhorou o Bruno Guimarães, que antes vinha numa obrigação, numa função de ser primeiro volante com o Gerson à frente. Gente, não tem comparação a dupla Casemiro e Bruno Guimarães com a dupla Bruno Guimarães e Gerson. É outra dinâmica de jogo. Não sei como o Ancelotti vai utilizar para jogos, de repente que o Brasil seja um pouco mais agredido e daqui a pouco tenha que ter alguém a mais para ajudar a marcar, em que pese esses jogadores que estejam ajudando a marcar. E agora a gente já começa a ver algo que parecia até difícil de acontecer há alguns meses aí atrás, que é a sobra até técnica. O Neymar a gente nem tá vendo no horizonte. O Rodrigo foi voltar agora com o Ancelotti e jogou muito. O Estevão apareceu, é um a mais na concorrência. Para mim, hoje, titular indiscutível do Brasil. O Vini vem sendo um jogador importantíssimo para a seleção brasileira, mesmo quando ela esteve mal. O Rafinha, que também estava fora agora, nem se fala. Então, sim, a gente tem muitos jogadores ainda para agregarem a esse time. Eu discordo um pouco do exagero do Ancelotti, quando ele fala que tem aí quase 70 jogadores, né, com condições de jogar a Copa do Mundo. Pode ser que sim, e acho que é válida a frase, mas o que eu mais tenho gostado, os jogadores têm mudado, ainda faltam atletas para se confirmarem, digamos assim, no time do Ancelotti ou no elenco do Ancelotti, mas me parece que todos têm apresentado algo interessante. E aí, para mim, fica evidente que é uma questão emocional, mental, passada pelo Ancelotti aos seus jogadores. Esperamos que essa evolução continue. Tem o jogo agora na terça contra o Japão. Sei que não é tão difícil assim o time coreano, mas sim com alguns jogadores respeitáveis, sem essa história de inocência, jogam no mundo inteiro, nas principais ligas, e o Brasil se impôs do início ao fim. 5-0 indiscutível, um golaço do Rodrigo, num belíssimo passe do Casemiro, um golaço do Estevão, o primeiro
também pelo um belo passe do Bruno Guimarães, e aí isso evidencia o que eu estava falando desses dois. Então agora é aguardar, ver o Brasil evoluir, jogadores agregarem a este elenco, né? Porque não vai ser esse que atuou diante da equipe da Coreia, né? Serão outros os 26 jogadores, com muitos destes, é bem verdade, mas a gente espera que esse time evolua. O que me fica evidente é que os jogadores estão com confiança, e jogador brasileiro de alto nível com confiança, amigo, acho que os outros podem ficar com medo. Abraço, Paulo, abraço para todo mundo. Bom, o Gutierrez Sanches trouxe a sua análise desse amistoso da seleção brasileira e o Brasil que ainda enfrenta o Japão na próxima terça-feira, no dia 14 de outubro, jogando em Tóquio para fechar essa janela de data FIFA da seleção brasileira. Agora, vamos ouvir o técnico Carlo Ancelotti falando um pouquinho da sua análise da vitória da seleção brasileira contra a Coreia do Sul, do que foram esses testes que ele fez diante da seleção sul-coreana. Foi um jogo completo da equipe. Eu acho que jogamos muito bem, com bola, sem bola. Creo que o compromisso da equipe foi muito bom. Também no jogo, a qualidade. Quando o equipo mete compromisso no jogo, creo que depois a qualidade sai, e ha saído muito bem, porque o jogo mostrou qualidades individuais muito importantes. 네, 일단 오늘 경기 소감에 대해서는 일단 선수들이 골이 있을 때와 골이 없을 때 그리고 개인적인 능력들이 다 잘 보여줬기 때문에 정말 좋은 경기를 이끌어 나갈 수 있었다고 생각하고요. 선수들한테 기대했던 것과 바랬던 것이 다 잘 이루어져가지고 좋은 결과로 이어졌던 것 같습니다. Mister Canhota, do Esporte, boa noite. O senhor falava ontem com vencimento, o Brasil hoje venceu e convenceu. O senhor falou também sobre soluções ofensivas. O Brasil fez 2 gols de construção no campo de ataque, 2 gols de marcação alta e 1 gol de transição ofensiva. Enfim, foi uma partida que deixa o senhor satisfeito e feliz por tudo que o senhor esperava desse time. Sim, muito feliz por o jogo de hoje. Sí, como he dicho, foi um partido completo em todos os aspectos. Creo que hoje empieza nossa trajetória para a Copa do Mundo. Empezou bem, porque o equipo jogou muito bem. O que eu gostei do jogo, obviamente, porque o equipo mostrou muitas qualidades. 네, 일단 질문은 일단 오늘 브라질 5골을 넣었을 때 2골은 이제 빌드업으로 넣었고 2골은 높은 압박에서 탈취 후 슛 카운터로 넣었고 1골은 이제 트랜지션 이후에 1골 넣어가지고 이제 어제 질문했던 그 공격진 이제 공격 이런 패턴 부분에서 오늘 정말 좋은 모습을 보여줬다고 생각하는데 감독님께서 어떻게 생각하시나요? 라고 하셨고 안첼로티 감독님께서는 이제 오늘 정말 다양한 공격 루트로 득점을 할 수 있었기 때문에 정말 좋은 경기라고 생각하고 이런 부분이 더 있어야 월드컵에서도 더 다양한 공격 패턴과 이제 공격 솔루션이 많아질 것이기 때문에 이런 부분들이 매우 긍정적인 요소였다고 생각합니다. Ancelotti, Wellington Campos, da Rádio Tatiaia. A gente pode destacar o Estevão, o Rodrigo, que foi inclusive escolhido melhor em campo, e o próprio Vinícius Júnior. O torcedor ficou satisfeito, nós também. Qual o seu grau de satisfação com esses 3 jogadores, por gentileza? O grau de satisfação para o jogo da equipe, como eu disse, obviamente, se tu pones uma base forte com uma equipe sólida na defesa, obviamente a qualidade individual na frente sai. Hoje saiu muito bem, porque Rodrigo jogou partido muito bom, Estevão também. Na frente, creio que a equipe tem muita variedade de muita solução ofensiva e hoje hemos aproveitado a qualidade individual desses jogadores. Aproveitando que o assunto é Copa do Mundo aqui no Zona do Euro, lembrando as seleções que já estão com vagas garantidas no Mundial de 2026. E nessa primeira parte da data FIFA do mês de outubro, a seleção da Tunísia, a seleção da Argélia e do Egito garantiram vaga pela África. Então temos Estados Unidos, Canadá e México como os países sedes já com vagas garantidas.
Austrália, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia e Uzbequistão pela Ásia. Lembrando que a Austrália é da Oceania, mas joga as eliminatórias da Copa pelo continente asiático. No continente da África, Argélia, Egito, Tunísia, Marrocos garantiram vaga já até o momento. América do Sul já conhecidas, né? Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai. A seleção da Bolívia ainda aguarda a possibilidade da repescagem. E na Oceania já foi a Nova Zelândia. Lembrando que são 48 seleções no novo formato do Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México. São 16 vagas para o continente europeu, 9 vagas no continente africano, 8 vagas no continente asiático, 6 vagas no continente da América do Sul e 6 vagas na América Central e América do Norte. Uma vaga da Oceania, já preenchida, que é da Nova Zelândia, e 2 vagas vindas da repescagem, né, dos playoffs, para fechar as seleções que vão à Copa do Mundo de 2026. Portanto, 20 das 48 seleções já garantidas no Mundial. Bom, você está acompanhando o Zona do Euro, episódio 155, aqui na Rádio Guaíba, também no Spotify fica disponível para você. A gente volta na próxima semana com mais assuntos desta data FIFA, com mais curiosidades do futebol europeu. Hoje falamos muito sobre as ligas europeias, as principais delas, nessa pausa que tivemos no calendário em função da data FIFA e também das eliminatórias e das vagas na Copa do Mundo do próximo ano. A gente volta na próxima semana com mais curiosidades, com mais informações, histórias e também matérias especiais do velho continente, porque você sabe, né, o Zona do Euro com a Europa passada limpa é aqui na Rádio Guaíba. Tchau, gente! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.